Pessoal, acabei de entrar no perfil errado. Essa foi ótima. Entrei no perfil errado e aí encerrei a live lá e tô entrando agora no certo. Fantástico. Eu tenho um perfil que é de coisas familiares e tal e entrei na página errada. Por isso que eu vi que tinha uma rapaziada que tava lá e que não tava aqui. Mas eu quero agradecer as pessoas que me informaram pelo WhatsApp, né? A turma que rapidamente aí foi me avisando que eu estava no perfil errado, né? Valeu aí, quem tem amigos tem tudo, né? Então eu quero agradecer e rir bastante com vocês deste equívoco, né? Porque todo mundo se equivoca, né? Todo mundo se equivoca. E aí vamos nessa, eu tô escrevendo aqui, pá. Cortei, cara, tava precisando, mas cortei sem sair de casa, né? Usei os favores dos amigos que podem cortar o cabelo da gente em casa. E aí cortei o cabelo em casa. Cortei o cabelo, fiz a barba. Tem cabelo pra tudo que é lado aqui. Mentira, eu limpei já. Limpei a casa aqui, passei um pano com... Usei aquele lisoforme. Lisoforme é uma maravilha, né, bicho? Eu não conhe... Na verdade, eu conhecia. Olha só que engraçado, Afonso. A turma usava lisoforme para limpar o tatame lá no jiu-jitsu. E ficava bom, não ficava fedendo. E aí eu passei a usar em casa. E aí eu uso... Então veio aqui, cortou o cabelo, o Rogério veio aqui, cortou meu cabelo, fez minha barba. E aí eu, depois que ele saiu, tal, passei lisoforme em tudo, tirei pelo, passei pano na casa toda, passei pano até no telhado, irmão. Mas, gente, então, para você que tá chegando aqui agora, acabou de acontecer uma coisa muito legal e eu queria compartilhar contigo, já que nós somos uma grande família virtual. Eu comecei essa live hoje no perfil errado, né? Então eu entrei em um outro perfil, meio que na correria para não atrasar, e comecei no perfil errado. E de repente estou lá falando, aí veio uma mensagem no meu celular e fala: então, cara, tu tá no perfil errado. Aí eu saí de lá, excluí o vídeo e vim para cá, né? Então quero agradecer a Gabriela que identificou essa falha e me avisou rapidamente. Obrigado, Gabi. Então, vamos nessa, né? Gente, então, qual é a nossa ideia hoje aqui? Dar umas boas risadas, obviamente, né? Vocês apreciarem esse lindo corte de cabelo. Tava aparecendo... Eu recebi um recado ontem, né? De âmbito familiar, dizendo assim: cara, tá grande, corta o cabelo, né? Tá muito grande isso aí, tá tudo para cada lado, corta isso. E aí eu cortei o cabelo, né? A gente escuta, né, as pessoas que têm posição hierárquica em nossa vida. Então, pessoal, olha só, qual é a nossa ideia hoje? Passado o susto, né, de ter entrado no perfil errado, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as oscilações que marcaram a semana política, sobretudo as oscilações que marcam o próprio comportamento do presidente da República, e o fato de que, efetivamente, o presidente hoje mudou de opinião de novo, né? Isso quer dizer, ontem e antes de ontem o presidente foi bastante agressivo em termos de tom de fala contra aquilo que ele considerava um desrespeito a ele na figura de presidente da República. E hoje ele logo cedo evocou o papel das instituições, o respeito às instituições, o papel do STF, como isso se coloca e essas questões todas. E aí, de fato, o que nós estamos fazendo aqui é tentando entender, né, e identificar como esse padrão se manifesta no tempo e em que ele mudou nos últimos tempos, tá? Efetivamente, nós temos então, que é uma característica do presidente, isso que a gente já falou aqui nas lives, né? Que é uma espécie de sanfona, ele comprime e depois distende, comprime e depois distende. Isso, em algum sentido, é uma tática que me parece ser bastante eficaz para estimular a ideia, né, do presidente de que ele é um homem contra o sistema e de que ele deve manter um embate constante contra o sistema, escolhendo inimigos específicos para fazer esse embate, para efetivamente ter vitórias e ganhos neste embate, né? Esse eu acho que é um ponto legal. E antes disso, eu queria só fazer uma coisa que eu não fiz na correria,
né? Vou avisar, Flávia, você que acabou de chegar, Janaína, Rebeca, Lidiane, a turma que acabou de chegar. O quê? E aí, para o pessoal que acabou de chegar, eu comecei essa live no perfil errado hoje, então eu tô meio agitado ainda, vou me organizando. E aqui tem uma sugestão do Ginter, né? Quando fixar o tema PR, especificar sobre o PR de qual dia e horário que você está falando. Ok, Ginter, eu vou tentar fazer isso, tá? Então eu queria te convidar também, a gente está começando aqui o nosso papo. Hoje eu estou de cabelo cortado e barba feita, né? Ficou legal? Podem elogiar, eu aceito elogios, podem colocar elogios aí, eu gostaria, né? Estou esperando os elogios. E a gente efetivamente tem, e aí eu queria pedir para você nos seguir aqui nessa página, compartilhar essa página com seus amigos, seguir a gente no YouTube, seguir a gente no Instagram, né? Nós passamos aqui de 1.450 seguidores nessa página, então tenho que agradecer a vocês, estamos avançando. Qual é, Edgar? Aqui mais ou menos o quê? Ficou bonito pra caramba, bicho. Tô gatão. Então, eu quero agradecer, né? Obrigado aí às pessoas que estão me elogiando. Bom de amigo de infância que elogia, né? E aí, valeu, Afonso, pronto para participar do My News de novo. É isso aí, só me chamarem, façam pressão, peçam para me chamar lá. My News me patrocina. Eu queria um patrocínio da My News, eu queria um patrocínio do China Box, porque eu adoro China Box. E eu queria um patrocínio também da Aramis, porque eu adoro camisa da Aramis e terno, então eu gostaria também. Mas enfim, não é esse o tópico. Então, gente, o que nós temos? O presidente, nas últimas semanas, o presidente desde sempre tem uma lógica de sanfona, né? Ele aperta e distende, ele aperta e distende. E quando a gente pensa essa semana política, o que nós temos de fato? Nós temos que, no início da semana, o presidente tem um posicionamento que é especificamente sobre a Polícia Federal, né? Ele diz que a Polícia Federal tinha que fazer as operações e tinha que seguir fazendo operações. É esse o posicionamento dele. Principalmente quando tem a ação que bate no governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E depois o presidente oscila quando tem uma ação da Polícia Federal que vai contra alguns dos seus apoiadores, né? Que tem celulares e computadores confiscados. O presidente tem muita raiva, dá uma espumada, né? E isso gera uma dificuldade, tá? E especificamente aí nós temos que o presidente na quinta-feira vai no topo do tom, né? Na quarta e na quinta fala alguns palavrões, bate muito forte. E aí entra o Davi Alcolumbre em campo e diz, olha, presidente, o senhor tem que baixar o tom aí. E o presidente retruca dizendo que efetivamente os poderes estão passando do limite, e o Alcolumbre devolve dizendo, olha, presidente, o senhor também está passando do limite, né? E aí nós temos que hoje, nesta sexta-feira, o presidente da República, logo cedo, na saída do Alvorada, ele sempre interage com a mesma turma, né? Eu acho que é sempre o mesmo pessoal, não acho que são pessoas distintas. Tem uma turma que fica ali na frente, sempre apupando o presidente, né? Tipo, o presidente falou alguma coisa, a turma bate palma, a turma interage, fica do lado dos jornalistas e tal. E o presidente nessa fala, hoje cedo, mais calmo, né? Realçou o papel das instituições, realçou o papel das decisões judiciais, devolveu algumas respostas, né? Tem algumas pautas que o presidente tenta levar desse grupo mais libertário, assim como, por exemplo, que bacharéis em direito possam advogar sem exame da OAB, a reabertura das escolas, a reabertura do comércio, e o presidente ressaltou de que ele não podia interferir nessas questões, porque de fato essas questões estão na alçada dos governadores e prefeitos a partir de decisão do STF. O que a gente tem então? O que isso significa dizer, gente? Significa dizer que continuamente o presidente tem tido uma ação que se caracteriza dentro dessa fase de pandemia, que se caracteriza por uma oscilação. Ele bate e recua, bate e recua, bate e recua. E o que acontece? Esse tipo de processo pode ser visto como uma espécie de testagem, né? Testagem de quê? Testagem, efetivamente, da capacidade que o presidente tem de forçar a corda e, de outro lado, da capacidade que as instituições tenham de responder. Efetivamente, quando
o presidente estava, de fato, em um momento que o embate era muito maior em relação à Câmara dos Deputados, em específico com o Rodrigo Maia, esse embate dava mais vantagem relacional para o presidente. O que eu quero dizer? O presidente ia, batia, afrontava, e a resposta do Rodrigo Maia normalmente era uma resposta carta de repúdio, né? Isso até virou quadro humorístico, né? Eu creio que o Adnet fez uma crítica sobre isso, né? Dizendo, olha, imitando o Rodrigo Maia fazendo uma carta de repúdio ao presidente. E isso, em algum sentido, passou em termos de aprendizado. Vamos lembrar o seguinte, né? É uma questão importante. Todos nós aprendemos com as nossas ações e decisões, né? E isso cria um padrão de ação e de interação com outros entes. Qual é o padrão de ação e interação com outros entes que marca, nesse exato momento, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro na função de presidente da República e o diálogo dele com outros entes institucionais? A ideia de confronto e a ideia de que a subida do tom não leva a nenhum tipo de represália. Isso é importante entender. Isso que significa dizer o quê? O presidente sobe o tom, o presidente usa uma palavra não muito comum na lógica política tradicional, mas ele tem a percepção clara de que isso não leva a um desgaste, pelo menos aparente e imediato, do governo com algum tipo de ação institucional, tá? Especificamente, à medida que o governo conseguiu ter ali os votos necessários para barrar um eventual processo de impeachment, que é a aliança do governo com o Centrão, o presidente se sentiu mais seguro para esse tipo de ação, e à medida que se sentiu mais seguro para esse tipo de ação, né, dá a ele a convicção de que ele pode efetivamente continuar indo e voltando, e batendo e voltando. Dois elementos são importantes nesse processo, né? E a interpretação desses elementos e desses processos. O primeiro deles, né, é o fato de que, na interpretação do governo, a liberação do vídeo pelo Celso de Mello no fim da semana passada, e já faz uma semana, olha só, 2020 não acaba, né? A liberação do vídeo na semana passada, na interpretação do grupo político do presidente, fortaleceu o posicionamento do presidente diante de seus apoiadores e potenciais apoiadores. Então, isso deu uma capacidade do presidente de se sentir mais seguro para partir para essa ofensiva, e a semana começou muito boa para o presidente, porque, sobretudo, com a operação contra o governador do Rio de Janeiro, com indícios de corrupção muito fortes, o presidente se sentiu respaldado e tranquilo o suficiente para dizer, olha, é isso, eu estou dizendo desde o início. E esse é um ponto importante. O presidente tem um ponto quando ele diz que desde o início da pandemia ele tem uma preocupação com o mau uso de recursos públicos e corrupção derivada do processo. Nisso ele tem razão, né? O ponto é que em algum momento, dentro dessa lógica do aperta, né, do bate, recua, que é uma espécie de luta de boxe do presidente com outras instituições, veio a operação da Polícia Federal envolvendo a questão das fake news. E isso, em algum sentido, afetou o presidente e o seu grupo político, porque foi direto em uma série de aliados de primeira hora do presidente. Isso quer dizer, os blogueiros, os produtores de conteúdo, os empresários que foram abordados pela operação da Polícia Federal são aliados de primeira hora do presidente Bolsonaro. E aí isso gerou um efeito contrário, que significa dizer o quê? O presidente subiu mais 1 decibel no tom, né? Ou 2 decibéis, porque eu não lembro qual é o singular de decibéis. Então, ele subiu 2 decibéis no tom e se aproveitou do fato de que o vídeo da semana anterior tinha criado na percepção dele uma percepção positiva do seu apoiador e do seu potencial apoiador sobre si, para aproveitar e bater mais forte na mesa, que é o dia que ele fala um palavrão e efetivamente vai com tudo para cima do STF. Qual é o ponto fundamental aí? É que, diferentemente das ações que eram feitas, isso quer dizer, do jogo que era jogado entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, por exemplo, onde o presidente Bolsonaro falava algo muito duro, o Rodrigo Maia fazia uma nota de repúdio, eu dava uma entrevista à imprensa. No diálogo com o STF, os juízes do STF não respondem ao presidente nos termos do presidente, eles respondem ao presidente em outros termos. Quais são esses termos? São as decisões judiciais, ou os artigos, ou as operações policiais, conforme nós vimos essa semana. E isso, em algum sentido, gerou um desconforto, porque aí vem um ponto importante.
Enquanto quando o presidente bate em um outro político, esse outro político também tem a preocupação dos votos e do panorama eleitoral futuro, quando o presidente bate em um ministro do STF, esse juiz não tem essa preocupação. De maneira efetiva, ele não tem essa preocupação. E à medida que ele não tem essa preocupação, esses juízes até o presente momento não têm mudado o curso de ação, né? E aí o presidente fica na dependência de que efetivamente uma decisão monocrática, isso quer dizer, uma decisão individual de um juiz, possa criar problemas a ele. Consegue entender isso? E aí o que nós vimos ontem? Né? O presidente subiu o tom, falou um palavrão, aí hoje o presidente recuou e disse, olha, o STF, por quê? Porque ele entendeu em algum sentido que vai ter que repensar a estratégia. Não significa dizer que o presidente vai parar de confrontar, o presidente vai parar de bater nos ministros. Para quem assistiu a live ontem, ao final do dia, ele deixou muito claro lá que na percepção dele, ele entrega vagas do STF para pessoas que ele tem a proximidade, né? Inclusive ele fez isso, deixou muito claro que o PGR atual, se fizer o dever de casa, recebe uma vaga no STF. Isso ele disse lá, não sou eu que estou dizendo, né? Está lá exposto ontem, que ele tem o interesse de potencialmente indicar o Aras, o PGR Aras, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Porque ele acredita que tem um desalinho na relação entre o STF e o Executivo. E aí vamos fazer um exercício de memória rapidinho. Vamos lembrar especificamente dos anos 2000, quando o Partido dos Trabalhadores estava na presidência e o Partido dos Trabalhadores indicou um juiz do Supremo Tribunal Federal que indicou um advogado para uma vaga do Supremo Tribunal Federal que era um advogado do partido, na esperança de que esse advogado fosse posteriormente favorável ao partido em questões importantes no STF. Isso não aconteceu depois. Então, assim, esse jogo, gente, é muito complexo. O jogo é jogado, vamos usar essa expressão. O jogo é jogado. E parece que em alguns momentos, né, apesar do elemento voluntarista, bonapartista, de partir para dentro das instituições, de querer confrontar, que é importante para dar respaldo do ponto de vista popular, eu tenho a impressão que o presidente e o seu grupo ainda não entenderam como o jogo é jogado dentro dos bastidores institucionais. E isso cria para eles algumas dificuldades. E aí vamos pensar, por exemplo, nas falas postadas na reunião que ficou pública na sexta-feira passada e do impacto dela nas atividades do Congresso nessa semana. Na segunda-feira eu falei para vocês, fiquem de olho, né, em como o Congresso vai reagir durante a semana, o que o Congresso vai votar e o que o Congresso vai deixar de votar. E não coincidentemente, essa foi uma semana de baixo perfil congressual. Né? Significa dizer, tem algum tipo de burburinho e o presidente vai ter que lidar com essas forças e com esses embates. Não estou entrando aqui no mérito de quais os instrumentos ele vai usar para fazer esse embate, esse diálogo, né? Mas, em alguns sentidos, os humores ainda não parecem tão calmos. Eu acho que isso é importante. E aí, vamos passar aqui, começar a ir para as perguntas. Pessoal, eu queria convidar, se é a sua primeira vez aqui, nós usamos a ferramenta de perguntas do Instagram, tá? Então, você pode digitar sua pergunta que eu vou lendo e tentando responder todo mundo com a melhor qualidade possível. Pode acontecer de que eu não saiba a resposta à sua pergunta e eu vou dizer aqui claramente, não sei. Né? A única regra é não xinga ninguém, não fala palavrão, porque aí eu não vou ler, né? Ou vou ler e não vou ler para todo mundo. Mas o convite está feito, venham fazer perguntas. Eu quero voltar aqui a alguns comentários, né? Aqui tem uma pergunta do Edgar, né? Bater e recuar recorrentemente não vai cair no descrédito por não ter efetividade duradoura? Isso é um dilema, Edgar. É uma coisa que a gente tem que pensar. É saber até que ponto isso funciona como uma estratégia de diversionismo, né? Tem aqui o Afonso comentando sobre do Alexandre Schwartzman ter virado meu fã. Eu acho que é um elogio gracioso seu, mas ele gostou da minha fala. Tem um pessoal elogiando aqui, falando cabelinho na régua, obrigado. O pessoal elogiando meu cabelo, minha barba, eu queria agradecer. Ficou ótimo, obrigado. E aí agora como é que eu resolvo isso aqui? Eu fiz alguma bobagem, gente, peraí. Ai, Jesus misericordioso, eu travei o trem aqui. Como é que eu resolvo isso? Ai, meu Deus.
Pum, resolvi. Eu sou meio, às vezes, confuso com esse troço aqui. Então vamos à nossa primeira pergunta, né? A primeira pergunta aqui é do Herbert. Herbert estudou comigo, gente, foi meu amigo de escola. Herbert, muito bom ter você aqui, meu velho. Aí ele pediu para falar um pouquinho sobre sua fala quanto à pouca capacidade de construção do presidente, muito poder de destruição. Herbert, meu velho, essa é uma característica que envolve não só a presidência Bolsonaro, é uma característica do modelo brasileiro, né? Quando a gente vai pensar na Constituição de 88, é importante ter em mente o fato de que a Constituição foi desenhada para um sistema parlamentarista de governo e aos 45 minutos do segundo tempo brotou o presidencialismo no jogo político dentro da Constituinte, né? Então, isso em algum sentido faz com que o desenho dê, em alguma medida, muita força ao Congresso, que, surpreendentemente, no curso da história, aí tem gente boa aí de relações governamentais, o Edgar tá por aí também, para você ter uma ideia, nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, 70% da iniciativa legislativa saía do Executivo. Por quê? A Constituição dava poder ao Legislativo, mas o Legislativo não exercitava esse poder. Muito pela lógica do presidencialismo de coalizão, né, que acomodava interesses e o governo entendeu a receita de construir coalizão para governar. Quando a gente chega no governo Bolsonaro, o Bolsonaro tem o mesmo dilema dos outros presidentes, que é pouca capacidade de construção, muita capacidade de destruição. A diferença fundamental é que o Bolsonaro, no início do governo, opta por não fazer um governo de coalizão. Isso quer dizer, ele diz, olha, não vai ter corrupção nesse governo, e esse é um fato, né? Até o presente momento, por sorte nossa, dos cidadãos, não tem nenhum escândalo que envolva malversação de dinheiro público. A gente pode dizer que as políticas públicas não estão... Algumas políticas públicas não têm qualidade, mas não há escândalo de corrupção até o presente momento, né? O presidente tem se cercado para tentar manter esse pedaço da sua narrativa. Mas, de outro lado, à medida que ele e seu grupo político optam por não ter coalizão, a capacidade de produção de agendas fica muito baixa. E aí vamos dizer o seguinte, vamos lembrar do ano passado, né? O que efetivamente o governo aprovou ano passado? O governo aprovou a reforma da Previdência, que é uma reforma da Previdência grande, né? Mas se você pegar outras agendas, como privatizações, por exemplo, o governo não avançou em quase nada, né? E aí tem alguns eventos que são retóricos, por exemplo, dobrar os pontos da carteira de motorista para quem fizer a carteira de motorista eletrônica, ou mudar, ou rejeitar o modelo de placa do Mercosul para fazer um modelo alternativo mais barato, ou, entende? Os elementos retóricos estão ali, mas a construção da agenda é mais difícil. Por quê? Porque sem coalizão você não consegue. E aí tem dois jeitos de resolver isso. Ou você muda o sistema político para ter menos partidos, né? E aí você tem que fazer uma reforma política. A gente fez uma mini reforma em 2018, que eu acho que foi muito boa. Tem que seguir esse caminho, talvez, se as pessoas assim quiserem. Minha opinião é que deveria, mas isso é opinião, não é análise. Ou você, em algum sentido, vai num processo de vamos redesenhar a Constituição, que não me parece existir clima nesse exato momento. Tá bom? Eu creio que é essa a lógica e obrigado pela sua pergunta, meu velho. Espero que esteja tudo bem com você aí. Vamos para a próxima. Vamos aqui, tem uma pergunta da Ana. Obrigado, Ana. O presidente pode estar avaliando o impacto na sua base de tirar o Weintraub? Certamente, Ana, certamente. O ponto é, o ministro Weintraub é uma solução e é um problema. Vou explicar, tá? Mas antes vou tomar água, você me permite? Obrigado. O ministro Weintraub é uma solução e um problema. Por quê? Ele é uma solução em tudo aquilo que envolve a agregação da base de apoio mais rígida, mais concentrada do bolsonarismo. Significa dizer o quê? Ele é um ministro daquela ala olavista e ele efetivamente tem um discurso alinhado, né? Alinhado com as lógicas do olavismo. Isso quer dizer, de confrontação com as instituições, um discurso que é revolucionário do ponto de vista cultural, que vende a ideia de que você tem que fazer um processo de destruição criativa sobre aquilo que é o Brasil, para que a partir daí você construa um novo país.
tá? Nisso ele é uma solução, porque ele é um dos artífices dessa agregação do presidente com essa base política que levou o presidente à vitória eleitoral. Beleza? Agora coloca essa posição de solução na estante e vamos falar onde ele é um problema. O ministro Weintraub é um problema no que diz respeito ao diálogo e articulação do presidente com outros entes institucionais, sobretudo no Congresso e em algum momento no STF também. Por quê? Porque os elementos da fala do ministro Weintraub que fazem com que efetivamente ele seja visto como uma solução na questão eleitoral e popular, de popularidade do presidente, são os elementos que geram rejeição do ponto de vista pragmático da relação do dia a dia do governo. Entende isso? Então, quando tem uma enorme pressão sobre o presidente, no sentido de que ele deveria demitir o Weintraub, e isso acontece com outros, tá? O Weintraub sofre pressão, a Damares sofre pressão, né? O Salles sofre pressão, que são esses ministros mais caracteristicamente próximos dessa ala ideológica, o ministro das Relações Exteriores também. Quando tem esse elemento, esse questionamento, o presidente tem que pesar, porque aí vem, em um momento em que o presidente é mais do que nunca dependente daquele 1/3 do eleitorado que está com ele, né? Ele não pode errar nesse aspecto. Então, gera uma situação que é mais difícil, né? Porque vamos lembrar o seguinte, a avaliação negativa do presidente tem oscilado para cima um pouco, mas ela tem saído da turma que é indecisa, né? O presidente não tem perdido base. Esse é um ponto importante, tá? Obrigado pela pergunta, viu? Vamos aqui mais uma. Vamos lá. Aqui tem um questionamento do Leonardo Milano sobre nenhum escândalo de corrupção e o ministro do Turismo e interferência na PF, né? Leonardo, eu creio que são duas coisas importantes aí para a gente pensar. Primeiro de fato, aquilo que vai ser investigado, processado do ponto de vista do inquérito e transformado em julgamento, tá? A denúncia por si não é um fato terminado. Isso quer dizer, você tem a denúncia sobre o ministro do Turismo, você tem a denúncia sobre a questão da interferência na Polícia Federal e você tem as reflexões. Eu não consegui ver o restinho do seu comentário, cara, mas eu acho que você está falando do que chamam de gabinete do ódio, né? Estes elementos, até o presente momento, são indícios. Eu não posso responsavelmente, vamos lembrar, o trabalho do analista é avaliar aquilo que existe. O que existe até o presente momento são indícios. Se a justiça em algum momento diz que esse indício vira uma prova, que é, por exemplo, o camarada correndo na rua com a mala de dinheiro, aí você diz, olha, tem um escândalo de corrupção. Tá? Só para aclarar o que eu estava querendo dizer ali naquele aspecto, tá bom? Mas obrigado pela sua pergunta. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Como o presidente consegue manter essa base extrema firme? Então, Sabrina, eu acho que você estava aqui nos diálogos com a gente quando a gente falou do papel da militância, né? Efetivamente, a gente tem que... É um desafio para o presidente manter um grupo militante unido. E a militância é um ato emocional. E aí, nesse aspecto, eu creio que, efetivamente, nós temos que o apelo emocional está muito forte na narrativa do Bolsonaro para manter essa base. E aí eu diria que esse apelo emocional tem 3 elementos, né? Ele tem um elemento de confronto, ele tem um elemento de vitimização e ele tem um elemento de populismo, tá? Confronto o presidente indo para o embate com as instituições. Vitimização é o presidente se colocando numa posição em que ele é atacado o tempo todo de maneira injusta porque ele quer transformar o Brasil. E o populismo, que enlaça esses outros 2 elementos, cria um outro componente emocional importante, que é de uma lógica de você efetivamente dizer que
nós vivemos, ou o presidente representa um momento especial, e ser parte desse momento especial diminui as incertezas das pessoas, e aí as pessoas vão seguindo. Isso é um comportamento importante na política e na religião, né? A política e a religião servem para diminuir incertezas, e se você tem menos incertezas, você se sente em paz, né? E ao sentir-se em paz, de fato, você está pronto para seguir uma liderança que te dá paz e que responde por você perguntas que são difíceis. Eu acho que esse é o receituário, tá? Obrigado. Vamos aqui mais uma, do Leonardo. Trazendo a frase, o jogo é jogado, porque o Alexandre de Moraes não determinou a busca e apreensão do 02, no gabinete do 02. Léo, eu não sei. Ao que me parece aí, houve um diálogo, né? Houve um diálogo, há um ajuste nesse tipo de operação entre o juiz, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Me parece que os indícios não davam, os indícios da investigação não davam espaço para se fazer uma ação contra um filho do presidente da República, por exemplo, né? Eu creio que nesse aspecto, assim, e eu acho que o passado recente dá para a gente uma lógica muito clara disso. As ações da Polícia Federal são muito técnicas, né? Assim, os caras investigaram o governo do PT com o PT no governo e as ações foram muito técnicas, assim. Então isso leva a um cuidado político e jurídico. O professor André está comentando aí, ó. Penso que cuidados políticos se infundem nos fundamentos jurídicos, não permitiram a incursão. Ele foi prudente, né? Vai aí na pedra cantada pelo professor André. Eu creio que o Alexandre de Moraes foi prudente, e isso explica. Ao invés de querer fazer o espetáculo, ele, cara, eu vou no certo. Aqui eu vou ter indícios que vão me dizer se eu sigo adiante ou não. Tá bom? Obrigado pela pergunta, cara. Vamos aqui mais uma. Tem aqui, aproveitando a pergunta do Léo, a pergunta do Bruno Paixão, que sabe muito de ciência de dados em política, gente. Sigam o Bruno aí. Uma eventual ação contra Carlos Bolsonaro deve vir, segundo matéria jornalística, né? A calmaria vai por água abaixo? Eu creio que sim. Se em algum momento alguém do núcleo familiar do presidente for alvo de uma operação da Polícia Federal e dependendo do resultado disso, cara, o negócio fica feio. Né? E aqui tem uma pergunta da Thaís Teixeira. Obrigado, Thaís, por estar aqui e fazer sua pergunta. O fato do Datena estar sendo oposição neste momento tem impacto direto na base do presidente? Então, Thaís, eu creio que o Datena é um interlocutor, né, daquele grupo eleitoral que vota no presidente. O Datena tem um perfil muito mais popular. E aí, durante muito tempo, ele foi uma espécie de palanque do presidente, um ponto de diálogo do presidente com a imprensa. Eu creio que isso pode gerar algum impacto, mas não é um impacto de curto prazo, e aí tem uma outra variável que é importante, né? Que é o fato de que a lógica de discurso do Bolsonaro depende muito pouco dos meios de comunicação tradicionais e depende muito mais das redes sociais baseadas na internet. Então, nesse aspecto, ela tem um elemento de simbologia, mas que não necessariamente desidrata o presidente. Tá? Segundo estatística, né? Segundo estatística, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Vamos aqui mais uma. A popularidade vai mais à base... A popularidade se mantém. Pergunta da Flávia. Como isso pode afetar a governabilidade do presidente? Flávia, pergunta excelente. Eu acho que o apoio que o presidente angariou hoje de partidos do centro está muito vinculado ao fato de que, do ponto de vista político, esses partidos entendem que o presidente ainda tem votos. E aí vamos lembrar o seguinte, num processo eleitoral, o governo sempre tem a máquina, então é sempre muito mais fácil fazer campanha se você é situação do que fazer campanha se você é oposição, né? E aí esse grupo entende que, sendo governo, a campanha é facilitada. Estou falando da campanha municipal que está aqui batendo na porta, né? E também em 2022 é uma possibilidade, tá?
Agora, esse grupo entende que se estando ao lado do governo é mais fácil fazer campanha. E eles têm a expectativa de que o presidente tenha votos. O ponto fundamental é, se em algum momento o presidente perder os votos, é saber se esse apoio fica. Acho que esse é o dilema, né? É saber se o apoio fica ou se o apoio vai embora. E aí, nesse aspecto, eu acho que o presidente fica com um olho no peixe e um olho no gato. Que significa dizer o quê? É um olho naquilo que ele resolveu fixar em termos de agenda, para um momento que é complexo, e um outro olho nos medidores de popularidade. E aí isso faz em algum sentido, essa é a minha hipótese, tá? Isso faz em algum sentido que o presidente suba o tom, porque ele tem a interpretação de que cada vez que ele sobe o tom, esse grupo que o apoia de maneira mais firme fica mais coeso, porque esse grupo internaliza a narrativa de que é o bem contra o mal, é o presidente contra o resto. E aí, se é o presidente contra o resto, eu quero estar com o presidente, porque eu não confio no resto. Entendeu? Espero que tenha te respondido a contento. Vamos ver aqui, acho que ver se tem mais uma. Camila Lisboa, querida amiga Camila Lisboa. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Alguma análise sobre o grau de perda de governabilidade do presidente no pós-Covid, né? Camila, essa pergunta é excelente. Eu creio que o que a gente está tentando mensurar nesse exato momento e entender, nós também tentamos entender, estou falando aqui nós como empresa, né? Não eu individualmente também. O que a gente está tentando entender é até que ponto o governo federal ou a administração Bolsonaro tem tido a capacidade de avançar em termos de políticas públicas. E aí me parece que o grande desafio está efetivamente em entender o grau de eficácia das políticas públicas feitas durante a pandemia e como essas políticas públicas feitas durante a pandemia vão reforçar ou enfraquecer a governabilidade do presidente no pós-pandemia. E aqui eu vou usar 2 exemplos com você para tentar deixar isso mais claro, né? E especificamente, o primeiro exemplo é o auxílio emergencial. Isso quer dizer, você tem 50 milhões de pessoas elegíveis para o auxílio emergencial. Tá? Se esses 50 milhões de pessoas forem pagos rápida, diretamente e eficazmente pelo governo, isso vira um capital eleitoral enorme e vira um capital de governança enorme para o mundo pós-Covid. Tá? O segundo exemplo são as lógicas de crédito, né, que o governo começou. O governo disponibilizou 1 trilhão aí, sei lá, um monte de dinheiro para empresários. Se esse dinheiro chegar no empresário a juros baixos, isso impedir uma quebra generalizada no setor produtivo, seja serviços, outras esferas e tal, isso resulta efetivamente em melhor governabilidade para o presidente. Em ambas as políticas públicas que eu estou te citando, tanto o auxílio emergencial quanto o pacote de socorro aos empresários, o governo tem tido avanços e dificuldades, né? No auxílio emergencial, por exemplo, o governo decidiu ignorar a estrutura de assistência social, né? Para quem não sabe, o Brasil tem um sistema de assistência social, cujo a ponta são os CRAS, né? Os Centros de Referência e Assistência Social. O governo decidiu ignorar o CRAS, que era o que até o presente momento coordenava todas as políticas sociais, e tentou jogar tudo dentro da Caixa Econômica Federal na ideia de bancarização do sistema, de aumentar a bancarização da população brasileira. A ideia, em princípio, é muito boa, a execução tem tido muitas dificuldades. Então, assim, você tem um montão de gente que ainda não recebeu a grana. E se quem recebe a grana aumenta a popularidade do presidente, quem não recebe diminui a popularidade do presidente. O que eu estou querendo dizer é, o presidente podia incorporar esses 30% mais gente das classes mais baixas que recebessem grana, né? E isso é normal. Todo lugar onde você tem políticas de assistência e elas são bem executadas, o eleitor vai votar no governo que entrega isso. Nisso não tem problema algum, tá? Aquele argumento, eu acho particularmente o argumento de que a política assistencial cria curral eleitoral, é um argumento pobre, normalmente derivado de quem nunca passou dificuldade na vida e que não sabe o quanto que é importante que o governo ajude a resolver dilemas sociais importantes, tá? O segundo exemplo, que é a questão do dinheiro, do financiamento para entes empresariais, tem um grande problema no Brasil. O dinheiro está empossado porque são poucos bancos, os bancos cobram valores muito altos nos empréstimos,
e o empresariado não está conseguindo chegar na grana. E aí isso vira um problema para o presidente. Então eu creio que esses dois elementos vão fazer a gente girar em torno do que é o panorama de governabilidade do presidente no pós-Covid. E aí vem um ponto importante. Em termos de percepção fria, eu diria que até o presente momento o presidente Bolsonaro tem ganho, tá? O embate narrativo. Ele tem ganho o embate narrativo. Porque a gente vive num horizonte em que as políticas públicas nunca atenderam muito eficazmente todas as pessoas. Então, à medida que ele está numa posição que não é tradicionalmente do presidente, porque ele fica denunciando os malfeitos, né? Ele tem conseguido angariar simpatias. E o embate entre ele e as instituições tem sido sempre conduzido por ele numa lógica em que as instituições o impedem de fazer o trabalho, por isso que a crise é tão grave. Então, esse ajuste, essa lapidação narrativa que ele tem processado, tem feito até o presente momento, me parece que ele seja vencedor nesse embate diante dos outros entes institucionais. Tá? Espero ter respondido, Camilo. Pessoal, nós chegamos aqui a 45 minutos de live. E aí tem uma última pergunta aqui. Pessoal que fez mais de uma pergunta, gente, é porque eu tento responder uma pergunta de cada, então não é nada pessoal, tá? Lidiane, vamos conversar sobre isso na segunda, sobre a questão aí de corrupção, vamos conversar sobre isso na segunda, pode ser? Eu vi sua pergunta aqui, me manda e aí a gente fala sobre isso na segunda-feira com mais calma. Pessoal, sim, tem um comentário legal aqui, ó, da Paula, Paula Assunção, que é a questão da assistência social. Assistência social é um direito, né? E as pessoas não sabem. Muitos cidadãos brasileiros não sabem que a assistência social é um direito, né? Pessoal, então, a gente está encerrando aqui, chegamos aos 45 minutos do segundo tempo. Eu queria agradecer as pessoas que apareceram nessa live hoje. Eu queria agradecer as pessoas que efetivamente estão sendo parte desse processo que a gente está fazendo. Eu queria agradecer a cada uma das 1.450 da última vez que eu olhei eram 53. Queria agradecer a cada uma das 1.453 pessoas que me seguem aqui nesse Instagram. Queria agradecer a cada um dos 4.969 indivíduos que me seguem no Twitter. A gente está fazendo esse trabalho de tentar entender o que está acontecendo de forma o mais analítica possível, né? Não vou agradar a todos, vai ter dia que algumas pessoas vão ficar chateadas, mas sempre serei honesto com todos aqui acerca de como a gente está analisando os processos e quais as variáveis a gente está usando. Então, de maneira fundamental, quero desejar a todos um bom fim de sexta, almocem, descansem, se puderem, fiquem em casa, se precisar ir na rua, respeite as regras de distanciamento social. Eu vou ter que ir à rua agora, vou ter que levar minha mãe em um compromisso, então, por favor, se cuidem e sejam sempre muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E na segunda-feira a gente se vê torcendo para que o fim de semana seja mais calmo, mais tranquilo, mais agradável, tá bom? Um beijo no coração, se cuidem. Até segunda. Tchau, tchau. Sempre ao meio-dia. Prazer falar com vocês.